Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e vamos ler 3 versos, Deuteronômio 1, de 3 a 6, de 6 a 8, perdão. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, então lá no começo da Bíblia ainda, o 5º livro da Bíblia, o livro da lei do Senhor. Você sabe o que acontece nos livros de Êxodo, Levítico, Número e também Deuteronômio. Deus está guiando o seu povo para a entrada na terra prometida, né? No Êxodo, a história começa com a história de Moisés. E depois como Deus chama Moisés, e aí como Deus capacita Moisés para ser retirado do Egito. E o povo fica andando naquele deserto 40 anos. Mas, se você não sabe, olha aí a informação. O livro de Deuteronômio, basicamente, eles estão quase na porta da terra prometida, né? Por quê? Porque é Moisés relembrando a lei. O Deuteronômio, a palavra Deuteronômio é a segunda lei, no sentido de vamos dizer assim, dar uma recapitulada, né? Vamos dar uma recapitulada aqui e vamos ver de novo o que Deus nos falou, porque para nós, Êxodo para Deuteronômio é girar algumas folhas, mas para o povo de Israel eram 40 anos, né? Então Deus relembra a lei dele para o povo, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos esses 3 versos com o tema Guiados pelo Senhor. O povo de Israel é guiado pelo deserto, e nós tomamos aqui alguns princípios de Deus ao guiar o seu povo, que podemos aplicar à nossa vida. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte, É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Neguebe e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra, entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Amém? Olha, irmãos, nós cremos, segundo a palavra do Senhor, que nós temos que ter a nossa vida conduzida por Ele, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. A palavra sobre caminho. Também lemos em Gálatas 5, que nós temos que ser guiados pelo Espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Salmo 119, 105, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Percebe? Todos esses são versículos que usam como natureza da metáfora o caminhar, o andar com Deus, o ser conduzido por Ele. E eu acho que o Salmo 1 é um dos mais belos, né? Daquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele não anda do jeito errado, com o povo errado, mas ele anda do jeito certo, ele é guiado pela palavra do Senhor. Eu e você, irmãos, somos chamados para ser guiados pelo Senhor. E na condução do Senhor, o que a gente tem que observar? Eu tomo aqui, talvez, 5 princípios que, vendo o que Deus fez com o povo de Israel, tentamos entender que podemos aplicar no nosso coração. E o primeiro deles, todos eles, você vai perceber que são muito simples, mas também muito fáceis da gente esquecer. O primeiro é: comece no lugar certo. A palavra aqui, já no verso 6, no começo diz: quando nós estávamos no Monte Sinai. O povo de Israel andou 40 anos, e o verso 2, pelo menos na minha tradução, diz assim: normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, mas eles levaram 40 anos, né? 11 dias e levaram 40 anos. O irmão Daniel estava conversando aqui, né, antes do culto, que levou 2 horas e pouco num caminho de 50 quilômetros, né? Que já é um pouco estressante, né, irmão? Agora, imagina se o senhor passar 40 anos num caminho de 11 dias, né?
E 11 dias naquela época, com um carro, eu imagino que hoje um turista vai em horas, né? Em pouco tempo. 40 anos, irmãos. Mas eles agora estavam onde? Ao pé do monte. Que monte que é esse? É o Monte Sinai. O monte onde Deus deu a lei para o povo. O monte onde o povo tinha que estar agora, preparando-se para buscar a terra prometida ou para entrar na terra prometida. Apesar daquele povo ser aquele povo, né? E não eram aquele povo que duvidou, porque já havia passado 40 anos e Deus esperou que morressem todos os que duvidaram e ficasse só a geração de 20 anos para baixo. E certamente muitos nasceram no deserto e além daquela geração, apenas Josué e Calebe, você deve se lembrar disso, mas agora eles estão no pé do monte para entrar na terra prometida, eles estão no lugar certo, no lugar da aliança com Deus, no lugar onde Deus deu para Moisés as tábuas da lei, no Monte Sinai. Eles estão no local certo. E aqui eu retiro um princípio para a minha vida. Eu preciso começar do lugar certo, e o lugar já não é mais um local específico. Não é o templo da igreja, ou não é ir lá para Israel no Monte Sinai, não. O lugar certo, já começo pensando assim, não é o lugar das minhas convicções. Não comece das suas próprias convicções. O lugar certo também não é o lugar das minhas conquistas. Porque muitas vezes nós queremos começar ou das nossas convicções ou dos nossos troféus, das nossas conquistas. Como eu sou bom, como eu já fiz isso, como eu já fiz aquilo. Não comece da sua capacidade humana também, porque não é o lugar certo para começar a ser guiado pelo Senhor. Todos aqueles que foram guiados pelo Senhor, Deus não os deixou começar das suas conquistas, da sua capacidade humana, nem das suas convicções. E é fácil de lembrar alguns aqui, né? O próprio Moisés é um deles, que Deus o humilha em alguns momentos, mas temos, e eu me lembro muito bem de Gideão. Você lembra de Gideão que faz prova com Deus, e alguns dizem que Deus faz prova com Gideão, porque ele vai lutar contra o povo dos midianitas, se eu não estou enganado, e Deus retira de mais de 40 mil soldados, deixa apenas 300 com ele, e são os valentes de Gideão que lutam e ganham a guerra, mas Deus não deixou Gideão ir com a sua própria capacidade, com as suas convicções, com o seu talento, né? Deus deixou Gideão apenas com a fé e apenas com a confiança no Senhor. Quando Deus vai escolher um rei segundo o coração dele, manda Samuel ir até a terra e a casa de Jessé, você lembra disso também? E passa os irmãos de Davi na frente, tal como um desfile, e o Samuel pensa, esse aqui é bom, aquele ali é bom, né? Vem lá o Eliabe e outros irmãos de Davi, penso eu que eram altos, musculosos e tudo mais, mas estava lá Davi no campo, né? Não tinha essa estrutura toda dos irmãos, então ele não tinha as convicções que os irmãos poderiam ter, as conquistas que os irmãos podiam ter. Como que a gente começa então, irmãos? Qual que é o lugar certo para começar a ser guiado pelo Senhor? Comece da direção de Deus, comece daquilo que Deus já te falou. Comece daquilo que Deus já compartilhou com você. Eu falei que era óbvio, mas é difícil de colocar em prática, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos no local que Deus mandou a gente sair, estamos fazendo a coisa que Deus mandou a gente parar de fazer, ou estamos até em pecado, dizendo, Senhor, e agora, Senhor? E agora nada, agora eu me arrependo, agora eu vou para o lugar certo, e tomando isso como uma metáfora, eu vou ao Monte Sinai, e espero Deus falar comigo, aí sim, aí eu estou no lugar certo. Ou se Deus já falou para fazer, para mudar, eu vou lá, mudo e aí eu fico esperando o próximo passo. É tal como Deus nos conduzindo, irmãos, e me parece, pelo menos comigo, talvez com você seja diferente, mas provavelmente não. Me parece que quando Deus nos manda dar o primeiro passo, se a gente não der o primeiro passo, Ele não conta qual que é o segundo. Não é assim? Vai lá e fica no lugar certo. Senhor, já dei o primeiro passo. Senhor, já abandonei o erro. Senhor, já mudei. Já fiz o que tinha que fazer. E agora? Né? O povo de Israel estava lá. Comece da direção de Deus. Comece do trabalhar de Deus na sua vida. Como eu falei, daquilo que Deus já está falando contigo. E eu posso dizer, comece do nosso verdadeiro Sinai, ou da verdadeira aliança, da nova aliança da qual nós temos. Comece firmado em Cristo. Daquilo que Deus já revelou em Cristo para nós. O começo de todo o trabalho, o começo de todo ser humano que é guiado por Deus, é ir aos pés de Jesus e ficar lá, perguntando para Jesus o que Ele tem para nós. É isso, irmãos. Não tem nada mirabolante, não tem nada estrambólico, não tem fogos de artifício.
apesar de que Deus poderia fazer isso. Não, o que tem alguém aos pés da cruz, né? Como diz Jesus, tomando a sua própria cruz e seguindo a Ele. É assim que começa, ser guiado pelo Senhor. Portanto, é bom, mas também é ruim ouvir isso, né? Você quer ser guiado pelo Senhor? Comece da cruz, comece de Jesus, comece daquilo que Deus já te falou, do que você já sabe. Comece daquilo que o Espírito Santo já tem incomodado seu coração, porque este é o lugar certo para estar. Comece do lugar certo. A segunda coisa, Deus fala para o povo de Israel: vocês já ficaram muito tempo neste monte, é hora de levantar acampamento, seguir viagem. Portanto, a segunda coisa, claramente aqui, entre no tempo de Deus. Deus fala: vocês já ficaram muito tempo. E alguém poderia dizer assim: sério, Senhor, que nós já ficamos muito tempo? 40 anos o Senhor acha que é muito tempo? Com certeza, mas foi Deus que instituiu aquele tempo, e Deus que está falando: agora é hora de levantar. Aliás, você deve se lembrar muito bem de um detalhe: o povo só levantava, só seguia viagem com a coluna de fogo à noite e com a nuvem que fazia sombra de dia, porque o deserto é escaldante, é um sol, uma quentura, né? Como a gente diz, é um mormaço de dia, mas de noite é um frio, uma friaca pior que Campo Mourão, né? E eles só podiam caminhar quando o Senhor fazia com que eles caminhassem. E agora Deus está falando: agora chegou a hora, não mais de ficar andando em roda, agora chegou a hora de conquistar a terra prometida. Agora vem o tempo de Deus, irmãos. Foi Deus que fez eles ficarem 40 anos, mas agora Ele determinou que eles vão andar. E eu creio, irmãos, e talvez essa seja uma palavra para você, se você está passando por algum tempo assim de deserto. Quem passa pelo deserto pode ser um dia, um mês, mas a ele parece que é 40 anos. Deus determina o tempo que o deserto dura. Então a minha parte de ser guiado por Ele é entrar no tempo de Deus, estar no lugar certo. Lembra disso? Estar fazendo aquilo que eu já sei, que Deus já me falou. Mas a segunda coisa é entrar no tempo de Deus. Deus sabe o tempo que o deserto dura, mas eu tenho uma triste notícia: ele provavelmente vai parecer mais do que você gostaria. Qualquer deserto, qualquer dificuldade nos parece muito pesado, mas Deus sabe o tempo que nós precisamos passar por aquilo. Ele sabe. Às vezes Deus sabe até o que nós precisamos, né? E talvez por isso os nossos desertos às vezes duram bastante, né? Porque Deus sabe, se durasse pouco, a gente saía do deserto ainda igual aquele povo, idólatra, maldizente, sem ter se transformado, e o deserto nos ajuda a ser refinado, né? Creio eu, irmãos, que Deus sabe o tempo para cada coisa. E mudando um pouco a ilustração aqui, lembrando de José, também no Pentateuco, mas agora em Gênesis, José, dentre toda a sua história, ele está lá preso, e ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, lembra disso? O copeiro é exaltado novamente por Faraó, e o padeiro é morto. E ele diz para o copeiro: você lembra de mim? Quando você chegar lá, para você fala que eu interpretei o sonho, que eu sou um homem de Deus. E o copeiro fez o quê? Esqueceu de José. E aí, alguém já disse, né, eu gostei dessa aplicação, que se o copeiro tivesse lembrado de José, tivesse recomendado para Faraó, mesmo que Faraó tirasse ele, a única vaga que tinha era de padeiro, né? É uma brincadeira, claro, mas o padeiro tinha sido morto. A única vaga. E Deus não chamou José para ser padeiro, no caso de José, né? Esperou 2 anos, até que Deus desse um sonho. Aí sim, aí a vaga de intérprete de sonho estava aberta. Aí Deus chamou José. É o tempo de Deus, irmãos. É o tempo dele, né? Se José tivesse se libertado antes, provavelmente isso não aconteceria. Mas Deus sabe, né, irmãos? Deus sabe. É isso. O que é entrar no tempo de Deus, irmãos? Creio, aceitar e viver o processo de amadurecimento. Aceite o processo de amadurecimento de Deus para a sua vida. Aceite o processo no qual Deus te colocou. Foi o que José fez lá na prisão. Ele ponderou, ele pensou. Foi o que o povo no deserto muitos não fizeram. Eu e você seremos diferenciados e seremos guiados pelo Senhor se nós aceitarmos que Deus coloque essa bússola no nosso coração, de aceitar o tempo de amadurecimento, aceitar o tempo de ser trabalhado por Ele, e dizer: Senhor, pode trabalhar mesmo, Senhor. Estou no deserto, mas é porque eu quero melhorar, eu quero crescer. Então, se você está esperando o tempo de Deus, sabe o que você faz nesse tempo? Aprenda, ore, se consagre, viva buscando o Senhor, sirva,
Basicamente isso. Novamente, colocando com Jesus aqui, Jesus dizia que sabia qual era a sua hora. Olha, Jesus entrou no tempo de Deus, irmãos, porque Jesus dizia, não é chegada a minha hora. E quando chegou a hora, Jesus disse, é chegada a minha hora. Lembra disso? Jesus sabia qual era o tempo de Deus para ele, né? Porque Jesus é maravilhoso, né? Mas esse é o seu chamado e o meu também, viu? Entrar, aprender, conseguir viver no tempo de Deus. O terceiro princípio, para ser guiado pelo Senhor, Deus fala, vão a tal lugar, vão à região montanhosa dos amorreus, vão a todas as regiões vizinhas, vão ao Vale do Jordão, e Deus manda ali os locais, colinas, Neguebe, planície, vá onde Deus mandar, basicamente é isso, vá onde Deus mandar. Deus mandou eles irem para tal e tal lugar. Sabe por quê? Porque a conquista da terra prometida foi a ação de Deus e não do povo. Deus usou o povo, sim, mas foi a ação de Deus. E Deus tinha, além do tempo, Deus tinha a ação correta, o modo de fazer correto. Deus determina o tempo, mas Deus também determina o trabalho. Essa é outra coisa a aprender. Porque, além do tempo de Deus, nós temos que perguntar para Deus aonde Ele quer nos usar. E aí a gente vai aonde Deus nos manda. Eu e você somos chamados para seguir o chamado de Deus, né? O chamado que Deus nos deu, o ministério que Deus nos deu, para o qual Deus nos chamou. E aí eu volto para o deserto. Eu acredito que o deserto é essencial para a gente aprender aonde Deus nos quer. Porque Deus, irmãos, a maioria de nós, se não todos, Deus nos chamou para pulverizar, para trabalhar em tudo, fazer tudo, ser o bom. Tanto é que o Espírito, segundo 1 Coríntios 12, distribui os dons a cada um conforme é útil. E não me parece que há alguém que tenha todos os dons. Por quê? Porque Deus manda um e diz, você vai trabalhar aqui, o outro você vai trabalhar ali, o outro você vai trabalhar ali. E talvez você já viu alguém afoito na sua vida normal, querendo fazer tudo. Faz tudo e tudo fica inacabado, né? Tem aquela brincadeira, como que você consegue fazer tudo? É só fazer tudo mal feito, eu consigo fazer tudo, né? Mas Deus nos chamou para trabalhar onde Ele quer. E aí que o deserto entra, irmãos, porque o deserto é um processo de Deus ensinar você e a mim, onde que Ele quer que você e eu trabalhemos. Irmãos, eu passei por uma espécie de deserto, alguns na verdade, né? Mas esse é o qual eu vou comentar, na época do seminário. Eu sabia que Deus havia me chamado, e eu fui para o seminário. Eu não sei se eu já compartilhei isso com os irmãos, mas eu fui porque eu queria ser missionário. Queria ser missionário na África, né? Como um bom adolescente, animado na igreja, meu sonho era ser missionário na África. Cheguei lá convicto, né? Imagino eu orando para ser missionário na África e minha mãe orando para eu não ser missionário, né? Porque sempre que eu falava com ela, ela tinha medo, né? E Deus ouviu a oração da minha mãe, né? Neste caso. Mas depois, no segundo ano do seminário, eu lembro que eu entrei numa crise de fé. Essa eu já compartilhei aos irmãos, uma crise até existencial, que demorou talvez uns 6 meses a 1 ano para Deus ir limpando e passando e me dando respostas, e do qual hoje eu agradeço muito a Deus. Mas quando essa crise passou, me caiu a ficha, eu falei, agora eu sei, Deus me chamou para ser pastor. Não sei aonde, não sei o que eu vou fazer, não sei se né? Mas eu sei que é para ser pastor. E pela graça de Deus, aquele deserto foi tão necessário que fincou um prego, vamos dizer assim, uma estaca no meu coração, que eu sei que é isso. Se um dia Deus me chamar para ser missionário na África, eu penso que serei pastor na África e não missionário na África, porque Deus me chamou para ser pastor. Isso eu entendi. Mas foi preciso todo um deserto, toda uma crise. Talvez você precise entender qual o chamado de Deus para você, porque nós somos chamados para ir aonde Deus nos chamou para ir. E você já reparou, novamente, pegando cada princípio e aplicando a Jesus, isso talvez vai te deixar um pouco assustado, mas você já reparou que Jesus rejeitava trabalhos que nós chamaríamos de espirituais? Jesus rejeitava fazer obras bondosas e espirituais. Vinha a multidão lá, Jesus poderia curar todo mundo, ele saía de fininho e ia orar. Lembra disso? Algumas vezes ele falava que não era chegada a hora dele e não fazia algumas coisas. Por quê, irmãos? Porque Jesus sabia o que lhe era necessário. Creio eu que Jesus havia passado por um processo, e não só isso, porque ele era Deus, né? Jesus fazia isso.
Outra coisa que Jesus faz, por exemplo, quando ele multiplica os pães e os peixes, a multidão segue ele. Aí ele entra no barco e passa para o outro lado do barco, lá em João 6. Outro lado do barco, não, perdão, outro lado do mar, né? E a multidão dá a volta e chega lá com Jesus e ele começa a pregar sobre precisar comer a carne e beber o sangue dele. E a multidão fica espantada e ele olha para os discípulos e fala ainda assim: se vocês quiserem, vocês podem ir com eles também. Você lembra desse texto? É lá naquela passagem que nós temos a maravilhosa palavra de Pedro, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas Jesus, a gente poderia dizer: Senhor, o Senhor não está sendo espiritual, o Senhor poderia fazer tudo. Olha o tanto de gente está te seguindo. Mas Jesus estava fazendo aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. Isso sim é ser espiritual. Fazer o que Deus te manda fazer. E aí eu pergunto para você hoje: o que Deus te manda fazer? Qual o chamado, qual o trabalho que Deus te deu para fazer? Porque é isso que nós somos chamados a fazer. E é assim, irmãos, que somos guiados pelo Senhor. Às vezes nós estamos exaustos, abatidos, não por uma obra do inimigo, não que ele não trabalhe para nos cansar e nos abater, mas algumas vezes, porque nós achamos que o trabalho só depende da gente. Algumas vezes nós achamos que nós temos que fazer tudo. Não, nós temos que fazer o que Deus nos mandou para fazer. Isso é ser guiado pelo Senhor. A quarta coisa, Deus fala para aquele povo, quarto princípio: vejam, eu lhes dou toda esta terra, toda esta terra. E olha um detalhe, Deus deu fronteiras ao povo. Em Deuteronômio, em alguns outros textos, tem que a terra prometida ia de tal lugar a tal lugar, e fazia divisa com o povo X e com o povo Y. Deus deu a terra e Deus deu aquela terra específica, e depois, quando o povo entrou na terra, ainda lançaram sorte para as tribos, qual tribo ficaria com qual parte. Mas foi Deus quem deu. E o quarto princípio é esse: aceite o que Deus dá, aceite aquilo que Deus dá. E eu já comparo com Jesus aqui, que teve muitos presentes de Satanás. Lembra da tentação? Jesus teve muitos presentes de Satanás, né? Você pode fazer pães aqui, essas pedras podem se tornar pães. Vai no pináculo do templo, se jogue, os anjos vão te pegar, e aí você vai ser aclamado pelo povo. Ou o melhor dos presentes, né? Ver todos os povos do mundo, e se ele prostrado adorasse a Satanás, ele receberia todos aqueles povos. E aí eu me lembro de uma ilustração, do qual eu nunca mais esqueci, espero também fique gravada na sua mente. Um professor meu do seminário, muito brincalhão, né? Já um senhor, mas ele contava a seguinte brincadeira, ilustração: quando você receber um presente, não olhe para o presente, olhe para a mão que segura o presente. Aí ele dizia brincando: se a mão for peluda, se estiver saindo umas unhas assim, muito pontudas, tome cuidado, que o presente pode ser bonito, mas ele pode ser dado por Satanás, né? É uma brincadeira, mas é interessante, irmãos. Jesus não aceitou o presente de Satanás, que, convenhamos, cairia como uma luva para Jesus. Eu vim aqui, o Pai me trouxe, eu vou ganhar todos os reinos do mundo. Mas Jesus diz não. Nós precisamos aceitar, e quem é guiado pelo Senhor faz isso, aceita aquilo que Deus nos deu. O que Deus promete nos dar, irmãos? Vida eterna, esperança, propósito, descanso, sabedoria. E o Espírito Santo é enviado a nós. Deus também nos promete passar por crises. Deus nos promete ser açoitados. É uma promessa, não é uma promessa, mas uma verdade bíblica. Lá em 2 Timóteo 3, verso 12, se não me engano, que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Olha que coisa. Mas ainda assim, o Espírito Santo estará conosco. O que Deus não prometeu nos dar? Deus não prometeu nos dar dinheiro, fama, poder, conforto, respostas para tudo. Não. Deus prometeu estar conosco na caminhada. E aqui nós chegamos no nível de desejar o que é especificamente de Deus para mim, e não apenas o que é geral. Tem muita coisa geral aqui, como eu falei, né? É o Espírito Santo, sabedoria, até mesmo crises, mas há coisas que Deus prometeu a você e a mim especificamente. Que você possa buscar o discernimento do Senhor para aceitar aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem dele. Porque algumas vezes nós também fazemos isso. Nós olhamos o outro, o ministério do outro, as ações do outro, como Deus está usando o outro. Tal como o povo tirou a armadura de Saul e coloca em Davi, mas a armadura de Saul não serve para Davi, né? Davi é um guerreiro muito melhor sem a armadura de Saul.
É assim a você e eu. O que Deus falou com você, como eu falei no ponto anterior, e o que Ele prometeu dar a você e te usar. E por final, irmãos, e tão importante quanto tudo isso, o quinto princípio é que Deus fala que esta terra, no final do texto, Ele jurou dar aos antepassados. Jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que o povo estava recebendo a terra, inclusive ia receber e iriam ensinar os seus filhos, porque eles iam morrer naquela terra e os filhos deles iam continuar e por aí vai. Sabe qual é o quinto princípio que eu tiro daqui? É que nós temos que enxergar o todo. Enxergar o todo. Nós somos muitas vezes tão egoístas, tão pequenos, que nós achamos que a história de Deus para nós é sobre nós. Não, a sua história não é sobre você. A sua história é sobre o que Deus está fazendo e como Ele pode te usar para tudo isso. Você em algum momento pegou o bastão, mas você vai passar o bastão. E não acha que é uma corrida sozinha. Não, você está junto com outras pessoas. Né? O povo entrando em Canaã, a história não era necessariamente sobre o povo, era sobre o que Deus já tinha falado a Abraão, Isaque e Jacó. E se nós aumentarmos ainda, é sobre todo o plano de salvação de Deus. Para eu ser guiado pelo Senhor, irmãos, para eu conseguir aceitar, eu tenho que enxergar o todo. Opa, Deus está me trabalhando aqui, mas é porque Ele está fazendo algo maior, porque Deus está me incluindo no plano maior dEle de salvação, e Ele quer trabalhar comigo para abençoar os outros. Essa é a ideia. Então, ser guiado pelo Senhor, nesse sentido de enxergar o todo, inclui o quê? Eu retiro daqui algumas coisas. Honrar os que vieram antes. Imagine se o povo, quando entra na terra prometida, diz assim: Abraão, Isaque, é tudo um povo lá que já morreu, que já foi embora, deixa eles. Não, tem a história deles, é importante. Se você enxerga o todo, você honra quem te evangelizou, você honra quem te abençoou, você honra quem veio antes, os irmãos que vieram antes aqui na igreja. Né? Essa é parte de enxergar o todo. Você também enxerga o todo quando você entende por que você faz o que você faz. Por que nós fazemos o que fazemos? Se tem alguma coisa que a gente faz na igreja, que a gente diz assim, nem sei porquê. Você já ouviu aquela história? Sempre foi assim, tem que ser assim. Se não tem explicação, a gente tem que começar a se perguntar. Porque a gente tem que saber por que a gente faz o que a gente faz. Tem que ter um propósito. O povo está entrando na terra prometida porque Deus falou, porque é uma promessa de Deus para ele. Outra coisa, investir nos que estão vindo. Pense, o povo está entrando na terra prometida, agora imagine se eles entram na terra prometida e eles fazem igual essa geração de hoje em dia, né? Não querendo ter nenhum filho, não, tá bom demais, né? Não, eles vão ter filhos, eles vão ensinar os filhos. Ou pior, né? Vamos ter filho, mas vamos esquecer tudo, hein? Vamos parar de ensinar eles. Infelizmente o povo faz um pouco disso. Mas eles são chamados a ensinar a próxima geração. E eu tiro um princípio muito valioso aqui para nós, irmãos, como igreja. Se a gente não recebe bem o visitante, e se a gente não investe nas crianças, nos jovens, nós estamos, jovens, adolescentes, né, juniores, nós estamos fadados à morte. Sabe por quê? Porque a gente fechou a porta de entrada. A gente não está investindo em quem está vindo. Quando eles entram na terra prometida, Deus fala, quando vocês deitar, vocês ensinam o filho de vocês. A hora que vocês estiverem caminhando, vocês lembram o filho de vocês. Por quê? Porque tem um todo aí. Tem o que vem antes, mas tem o que vem depois. E a gente é chamado a enxergar isso também. Enxergar o todo. Você está com um bastão, mas uma hora você vai passar. Investe em quem está vindo aí. E por final, né? É o deixar o legado, deixar uma história, enxergar além de si mesmo. Isso é enxergar o todo, é ver além de si. Você está trabalhando para o Senhor, você está sendo guiado pelo Senhor, você consegue perceber que você é guiado pelo Senhor para abençoar outros. Você já parou para pensar, irmãos? Se Deus nos abençoar, e a igreja continuar firme, a igreja tem 34 anos, vai fazer 35. Eu me lembro que no aniversário da igreja eu fiz esse pensamento, né, da gente orar para quando a igreja fizer 68, de 34 a 68. Só que quando a igreja fizer 68, nem todos nós estaremos aqui, não é verdade? Quem vai estar? Provavelmente aqueles dos quais nós investimos, ou alguém que a gente ganhou, que ganhou outra pessoa. Isso é enxergar o todo, é perceber, as crianças que nós educamos, que nós criamos na presença do Senhor. Quem que fez isso maravilhosamente, irmãos? Jesus. Jesus conseguiu olhar para si mesmo e ver as profecias do Antigo Testamento se cumprindo nele.
E Jesus ainda olha para os discípulos e fala: vocês vão fazer obras maiores do que eu faço? Jesus conseguiu fazer isso também. Como Jesus é maravilhoso, ele de fato era guiado pelo Senhor. Enfim, para a gente encerrar, né? Muito já se tentou fazer uma trilha, uma caminhada que guiasse os discípulos ou quem serve a Jesus com passos, né? Eu não sou a favor de uma fórmula mágica, dos 7 passos para isso, tantos passos para alcançar aquilo, não. Mas eu creio que há princípios. E esses são alguns deles que você pode aplicar na sua vida para ser guiado pelo Senhor. Quais são? Comece do lugar certo. Entre no tempo de Deus. Vá só onde Deus te mandar. Aceite aquilo que vem do Senhor e enxergue o todo. E que você possa aplicar isso ao seu coração e à sua vida e começar, ou espero eu, continuar, né? Ser guiado pelo Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo povo de Israel no deserto, pronto a entrar na terra prometida, mas acima de tudo te louvamos por Jesus, aquele que foi em excelência guiado pelo Senhor e pelo Teu Espírito. E que a gente possa também, Senhor, abrir os nossos corações para ser guiado pelo Senhor e fazer a Tua vontade, a aplicar essa palavra ao nosso coração, segundo o Teu querer, Pai, em nome de Jesus.